Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Quem ainda não segue a gente, sigam a FK nas redes sociais. Nós temos página no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook e onde mais vocês quiserem. É só procurar lá a FK Partners, a gente tá lá com conteúdo sempre relevante. A nossa convidada de hoje é Tainara Chardon. Muito prazer de estar falando com você, Tainara. Se apresente aí rapidamente para as pessoas. É um prazer, Pablo. Quanto tempo, né? Bom, eu sou a Tainara Cristine, na verdade, para os alunos, né? Porque os vídeos de introdução dos cursos tá lá, Tainara Cristine. Eu trabalho para ficar há 3 anos, então estou aqui na FK Partners há 3 anos e recentemente tive a grande oportunidade aí de me tornar parte da empresa. E me tornei sócia recentemente aqui da FK. Estou muito feliz aí com essa nova responsabilidade. Ótimo, a gente está muito feliz com o seu crescimento e por isso que a gente trouxe você aqui para bater um papo, para mostrar para as pessoas como que alguém tão jovem, assim, na casa da sua idade. Quantos anos você tem, Tainara? Ai, que pergunta indiscreta, gente. Não, 27. 27 anos, já conseguiu galgar uma posição que é muito bacana, assim. Ela é sócia de uma empresa que há 17 anos faz a diferença no mercado financeiro do Brasil. Parabéns, Tainara. Muito obrigada aí. Não só no mercado financeiro, né? Acho que o foco aqui é fazer diferença na vida dos nossos alunos, porque fez na minha também quando eu entrei na FK. Exato. Eu, há 3 anos atrás, então, quando entrei na FK, inclusive foi por indicação de um professor da FK. O professor Ricardo Cruz, ele me indicou aqui pra FK e foi através da ajuda dele, então, como professor, que eu consegui entrar como analista. 3 anos atrás aqui na FK, na área de produtos. Então, para todos os nossos alunos escutando a gente, todas as apostilas vistas, teve meu dedinho. Em algum momento teve meu dedinho lá de construção, de edição. Então, quando eu entrei na FK, eu entrei com a oportunidade de revisar os conteúdos impressos e online dos alunos. E lá fiquei por 1 ano, né? Legal. Mas vamos voltar um pouco mais para trás, assim. Você é formada em que curso? Por que você escolheu esse curso? Eu sou formada em administração pública pela Estadual de Santa Catarina. Legal. Vivi minha vida inteira praticamente em Florianópolis e sou formada pela ESAG, então, Centro de Ciências Econômicas lá da UDESC. Eu escolhi esse curso pela grade curricular. O famoso conflito da pessoa no último ano do ensino médio. O que eu vou fazer da minha vida? E aí você começa a pesquisar e vai atrás e faz teste vocacional em cima de teste vocacional e deu lá, era veterinária ou exatas. Eu falei, poxa, veterinária era em Lages, na Serra Catarinense. Eu não tava muito no clima de me mudar pra Lages. Então eu pensei, bom, vamos ver o que eu tenho de opção aqui na cidade. E aí, olhando as grades, administração de empresas, como fala, eu tinha preconceito com a administração de empresas. Por conta daquilo que todo mundo fala, assim, quem não sabe o que faz administração empresarial, certo. Eu não queria estar num grupo de quem não sabia o que queria, embora eu estivesse. Eu queria ser diferentona, assertiva. entendeu? Aí, procurando curso em cima de curso, eu achei administração pública. E a grade de administração pública, ela traz algumas matérias muito interessantes, como políticas públicas, como teoria da administração pública. Então, você acaba estudando todo o contexto econômico brasileiro lá desde os tempos do imperador. Então, é uma história muito legal, fora a parte de direito. Então, a gente tem muitas disciplinas de direito, o que para mim também era muito legal. Então, eu fiz, por exemplo, cursos extracurriculares de noções de direito constitucional. Então, na época, eu achava isso muito legal. Tinha direito trabalhista, se não me engano, direito constitucional. E aí, eu fiz um curso à parte de noções de direito, que tinha mais algumas, aprofundava um pouco mais os 2 conteúdos. Então, eu resolvi fazer porque, na época, complementou bastante o meu aprendizado ali na faculdade. Então, eu amei meu curso, assim. Amei, Legal. Adorei meu curso, finalizei. Eu sempre fui uma pessoa que fala pouco, né, Pablo? Eu falo pouquíssimo, eu sou uma pessoa que quase não fala. Então, tinha muito debate, tinha muito essa parte de oratória. Então, eu adorei o curso, pra mim foi muito rico. Mas também me fez entender que eu não queria serviço público. Então, durante a faculdade, eu percebi que serviço público não era a minha praia. Eu sou uma pessoa muito ligada ali no 220, de fazer as coisas, e serviço público, ele é muito burocrático. Acho que é muito óbvio isso, né? Sim, com certeza. E essa morosidade do serviço público, pra mim, não me apetecia ali o olhar. Então, Mas você não teve uma vivência de sair de casa para fazer faculdade? continuei morando na casa dos meus pais por um tempo. Aí,
quarta fase, eu larguei tudo e falei, vou para os Estados Unidos, trabalhar de babá. Porque eu até é uma coisa que eu recomendo, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre, vou fazer um intercâmbio, será que eu faço antes, depois da faculdade, o que eu faço? A minha dica aí, pra quem tá pensando em fazer isso, é uma coisa que pra mim foi muito útil, foi, se o seu intercâmbio não tem conexão com o que você está aprendendo, com a sua carreira, faça ele antes de você finalizar a faculdade. Faça ele na metade. Se você tem como trancar a sua faculdade, fazer o intercâmbio, se ele não for diretamente ligado com a sua carreira, faça antes de encerrar a faculdade. Porque eu, por exemplo, fui para os Estados Unidos, não tinha nada a ver com a minha carreira. Eu fui ser babá nos Estados Unidos, assim. Ajudou muito no inglês. Foi excepcional para melhorar o meu inglês. Mas você já saiu do Brasil falando, pô, vou trabalhar de babysitter. Sim, que é o programa de au pair, né? Então já era uma coisa meio É certo. acertada. Você já sai assim. com uma carta assinada lá, que você tem onde ficar. Você ganha o visto J1, que é estudante de trabalho. Então, você já vai para lá contratada, digamos assim, por uma empresa americana. Então, é fácil de conseguir o visto. É um programa extremamente barato. Tudo bem que na época que eu fui, o dólar tava 2,32, né? O que não é mais uma realidade, podemos, né? Mas eu lembro que eu gastei 4 mil e poucos reais. E foi do meu bolso, assim, do meu dinheiro de bico. Que eu era louca dos bicos. De Certo. fazer tudo. Inclusive, foi por causa de um desses bicos que eu arrumei a FK. Foi a história que eu contei recentemente ali do... Entrei na FK porque era Mamãe Noel. Essa é outra história aí, mas bem louca. Então, juntei dinheiro e acabei indo para os Estados Unidos no quarto período da minha faculdade. Eu tranquei, quarta fase, e fui para os Estados Unidos. Fiquei 1 ano, estudei inglês, trabalhei de babá como au pair. Então, morei na casa de família americana. Toda aquela imersão cultural, que é muito linda se você excluir a parte de limpar a bunda de neném, né? Mas foi muito legal. Foi assim, não trocaria por nada. E eu recomendo isso para as pessoas que querem fazer um intercâmbio que não tem nada a ver com a sua carreira. Faça antes da faculdade. Porque quando você tá no final... A sua cabeça já tá muito no mercado. Você já tá procurando estágios relacionados à sua área. Você pode entrar num processo de trainee. O processo de trainee tem um período para você conseguir se inscrever. Então, processos de trainee são muito interessantes. Eu lembro que eu fiz do Itaú. Cheguei até a última fase. E aí, eu esqueci de gravar o vídeo que tinha que gravar. Mas eu não esqueci, eu fiz maior vergonha. Você tem que gravar um vídeo pro Itaú. Eles não te falam qual que é a pergunta. Não sei se ainda, na época, era 2017, talvez, quando eu fiz. Ele só fala assim, você vai abrir o aplicativo, vai aparecer a pergunta e você responde a pergunta. E eu achei que era mais de uma pergunta. Então, apareceu a pergunta, eu respondi a pergunta, sei lá, 5 segundos. E aí, encerrou o vídeo. Eu, puta. Aí você deu Fechei ali, finalizou. E você não pode refazer, você tem uma chance. É na hora ali. Aí eu falei, deu ruim. Aí foi putz. Que pergunta que foi? Era como você poderia ajudar o Itaú a crescer, levando em consideração os valores chaves da empresa. Algo assim. Muito amplo, muitas possibilidades de resposta. Deu tela azul na hora que eu fui responder, basicamente. E eu achei que tinha mais uma pergunta. Na Tainara, né? Não no sistema. Foi na Tainara mesmo. Deu aquele pan na cabeça e morri ali. E aí eu tava esperando que tivesse uma segunda pergunta ali pra eu conseguir melhorar, mas não tinha. E aí naquele momento eu sabia que tinha dado ruim. Tinha uma segunda pergunta se você respondesse com mais de 1 minuto. Né? Talvez. Daí você foi lá e já... fechei, daí acabou. Deu a brincadeira. Enfim, daí não passei no processo seletivo. Ok, ainda bem. Mas aí eu voltei aos Estados Unidos e finalizei minha faculdade. E foi aí que eu comecei a procurar novos horizontes, assim. Então você voltou dos Estados Unidos ainda tendo que ficar 2 anos na faculdade. Exatamente. Fiz 1 ano e meio, basicamente. Tá. E aí eu finalizei esse 1 ano e meio. Já com a cabeça de não vou ser uma administradora pública. Não quero trabalhar no serviço público. De jeito nenhum. Não quero entrar pra política. Tive algumas oportunidades de trabalhar em gabinetes de deputados, vereadores. Sério? Sim, porque quando você tá dentro do curso, pra quem é de lá, inclusive, abraço ESAG, você acaba tendo contato com a política. Sim. Então, muitos dos meus colegas acabaram se tornando vereadores, depois concorreram a deputados. Então, você acaba tendo convites para trabalhar em gabinetes, em secretarias. E eu não... Trabalhar com cargos comissionados não era uma coisa que me brilhava os olhos. Sim. Porque trabalho com cargo comissionado existe... nem vou adentrar, né? Aquele famoso política não se discute, mas não era algo que me chamava muita atenção. Então, eu comecei a procurar outras áreas. E eu cresci numa casa onde o financeiro em si sempre foi algo muito vívido, né? Minha madrasta, eu falo que é minha mãe em 2. Eu cresci, então, com a minha madrasta desde os meus 6 anos de idade. Ela trabalhou 35 anos na Caixa Econômica.
Então, eu cresci... Eu lembro que quando eu era pequena, eu sentava... Ela era caixa naquela época, né? Sim. Depois ela mudou, mas... Eu sentava embaixo do guichê do caixa, quando a agência já tinha fechado. Então, enquanto ela tava fechando malote, fechando caixa, eu sentava embaixo do guichê e ficava pintando. Eu lembro do cheiro... Eu viciei em cheiro de cupom fiscal naquela época, né? Aquele cheirinho de álcool quentinho. Mas eu lembro de sentar lá. Então, e eu cresci nessa casa muito regrada. Você brincou com os poupançudos. Eu tinha coleção de poupançudo. Gente, poupançudo na minha casa era... Nossa, era a graça da família ter lá. Eu tinha todos e duplicados ainda, assim. Nossa, desde pequenininha, assim, meus pais tinham a mania de... mania não, vai, eles tinham uma didática ali, né? De ensinar você a guardar dinheiro assim. Se você botar 10, eu boto mais 10. Então, você já tem 20. Aí, a graça era botar mais dinheiro pra ver até onde eles iam, entendeu? Aí, se você ganhava 50 pila ali do vô e da avó, eles já não botavam mais 50. Aí, você... Tinha ali a brincadeira, mas eu tinha todos os poupançudos. Então, eu cresci escutando muito sobre finanças, não mercado financeiro, mas finanças. E foi algo que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu sou uma pessoa organizada, eu acho que eu gosto de números. Talvez, né, eu me dê bem, mas eu não sabia nem por onde começar, assim, na época. Eu não sabia nem... É o famoso não sei onde clica. Então... Comecei a pesquisar, e aí descobri que o centro do mercado financeiro era São Paulo. Então, eu comecei a... Mas E aí, eu descobri aquilo naquela época. Pra tu ver, Floripa... Naquela época é o quê? Tipo... Naquela época, muitos e muitos anos atrás. 2017, 2016. 2016, 2017. Isso, ali. E você já formado ou ainda não? Eu... Tava no último semestre, tava fazendo meu TCC. Logo que eu me formei, eu já estava nessa... busca, nessa vibe aí, né? tá bom. Nessa vibe de quero entrar pro mercado financeiro, não sei como fazer. Conheci meu marido lá em Floripa, ele já era de São Paulo. E aí, quando eu arrumava as entrevistas, o entrevistador perguntava, você pode vir amanhã? Então, eu tô aqui em Santa Catarina, né? É meio caro ir de um dia pro outro pra ir. Então, não consegui as entrevistas. Foi aí que meu marido, com segundas intenções, teve a brilhante ideia de falar, por que você não fica aqui em casa? Fala que seu endereço é aqui em casa. Aí eu... Pode ser que funcione. E funcionou. Certo. Só que ainda assim eu tinha o problema do... Eu ainda tô longe, né? Eu só botei que o endereço era pra conseguir mais entrevistas. Então a ideia dele foi, vem ficar aqui uns dias. Pô, mas aí, ajuda as pessoas que estão ouvindo a gente. Realmente você não conseguiu entrevista porque tava escrito Santa Catarina, assim? Você acha que aconteceu isso? Sim, porque muitas empresas se preocupam com a realocação do profissional, né? Então, Sim. assim, eu vou tirar você de uma cidade, você tá indo pra outra. Mas você nem entrou, na verdade, então não é problema deles. Exato. Só que mesmo assim, eu acho que... Bom, aí não sou eu que tenho que dizer o recrutador, mas o que passa na minha cabeça provavelmente eles acharam que eu pudesse demorar um pouco mais pra começar, precisava de um começo imediato. Sim. Meu endereço era outra cidade, outro estado, né? Sim. Então, quando eu comecei a colocar o endereço dele, apareceram mais vagas. Só que ainda assim, a entrevista era no dia seguinte e eu estava longe. Foi aí que eu resolvi ir pra São Paulo. Só que orgulhosa do jeito que sou, falei, não vou para São Paulo sem emprego, não quero depender do meu marido. Sim. Mas você já era casada? Não. Pior ainda. Não. Então, exatamente. Assim, eu não vou depender do namorado na época. E aí, o meu sogro, que... Aí começa a história doida aqui, do como cheguei onde estou agora, né? Mas foi aí que meu sogro, que é policial aposentado, ele é um sargento, ele trabalha de segurança no Shopping Cidade Jardim. Certo. Então, ele falou, você quer mesmo vir? Eu consigo pra você uma vaga temporária de recepcionista no prédio. Falei, claro, não tem problema, né? Foi aí que eu consegui. Eu nem precisei fazer entrevista, na verdade. Eu só mandei o currículo e fui contratada. E aí, eu fui trabalhar de recepcionista bilíngue no Cidade Jardim. Foi aí que eu vim pra São Paulo, assim. O salário era adequado por ser recepcionista bilíngue. Pra quem nunca foi no Cidade Jardim, é um padrão tanto quanto diferencial, o corporate lá dentro. Detestava o emprego. Detestava, assim, horrores. Porque não tem crescimento. Você não tá ali forçando o teu intelecto, digamos assim. Você tá só o famoso cara crachá. O dia inteiro. Foi aí que começou, Pablo, a loucura do porquê que conhecia ficar. Que é a história do... Conto? Por favor. Que foi a história do... Como eu era bilíngue, todo prédio tinha o treinamento da brigada de incêndio. Então, no treinamento da brigada de incêndio, tem o brigadista. Eu não era brigadista, mas eu ficava com o bonezinho vermelho, megafone na frente dos 3 prédios, falando, go to the meeting point. E, né...
Tamo aí, emprego justo, emprego honesto, dinheiro bem-vindo, entendeu? Mas com que sotaque você fazia isso? Variava, assim, a gente Califórnia tentava... ou de Nova York? Não, a gente tentava, Nova York, daqui a pouco a gente tentava lá no Texas, entendeu? Pra dar uma Tá bom. variada. Dava graça ali do negócio, mas numa dessas, então encerrou o treinamento, eu depois do meu megafone, tirei meu bonezinho, voltei pro trabalho. Nos dias que se decorreram ali da brigada, do treinamento da brigada, eu pulava de torre em torre. Então, às vezes, como por eu ser bilíngue, às vezes eu tava numa torre, às vezes eu tava na outra. Tipo Super Mario, assim, Tipo pra Super pular. Mario, exato. Eu ia pulando de torre em torre ali pra onde precisassem de mim, eu estava, né? Então, as meninas que eram fixas começaram a me falar assim, tá, e tem um cara te procurando. E eu, hein? Né? Não dei bola. Deixei quieto. Num desses, o tal cara me encontrou. Sim. O tal cara era o Chauan. Vou marcar ele depois no podcast e falar que eu tô citando ele aqui. O Chauan, por ironia do destino, eu não sabia quem era Chauan. Ele sabia quem eu era. Então, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu acho que vai parecer cantada, mas não é. Eu acho que eu te conheço. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei, da onde? Aí ele começou com a história muito doida. E aí foi o famoso, Sim. deu quase tela azul de novo na minha cabeça. Porque daí ele contou que, alguns anos atrás, ele trabalhava no Shopping Iguatemi, em Florianópolis. Que agora nem é mais Shopping Iguatemi, mas... e mudou a franquia, parece que fechou. Não tem mais Shopping Iguatemi lá. Não tem mais o shopping? Não tem mais o shopping. Tem um shopping, mas não é mais Iguatemi. Então, na época, ele trabalhava na área do marketing. E eles estavam fazendo a contratação de Mamãe Noel. E eu, Tainara, final de faculdade, né? Estágio de serviço público, pra quem não sabe, paga pouco. Tá. Pagava, sei lá, a bolsa estágio era R$550. Então, eu fazia bico do que me aparecesse. Eu, babá, palhaço de festa infantil, Mamãe Noel, né? Na época, entrei pra uma agência de modelo, então eu fazia lookbook, esses negócios né? Sim. E um desses trabalhos foi Mamãe Noel. Mandaram meu currículo, minha foto e tudo mais. E o Chauan gravou, por acaso, o meu rosto, porque eu me formei na mesma faculdade que ele. Sim. Então, ele disse que olhou o meu currículo e falou assim, poxa, esse menino tá tentando trabalhar de Mamãe Noel aqui, tá se formando na ESAG. E não conseguiu trabalho de Mamãe Noel, fui rejeitada. Mas ele gravou meu rosto. E aí, eu olhando pra cara dele, ele me contando essa história, eu falei, meu Deus, sou eu. Exato. Realmente sou eu. Eu tentei ser Mamãe Noel, não me quiseram. E aí, ele perguntou, mas o que você tá fazendo aqui? Você tá procurando alguma coisa diferente? E eu falei, cara, eu gosto muito de mercado financeiro, eu tô aqui em busca, mas por onde começa, né? Não existiu F Carreiras ainda. Exato, mas por que você falou eu gosto muito de mercado financeiro? Porque ele perguntou que carreira que você tava querendo seguir. Porque eu falei, porque era o que eu queria. Eu gosto muito na verdade, eu não falei mercado financeiro, menti. Eu falei, eu gosto muito de finanças. E aí que ele falou, bom, eu tenho um amigo que acho que pode te ajudar. Entendi. E aí... finanças por conta da sua mãe, por conta da sua infância, Exato, por conta de tudo isso. Porque eu cheguei à conclusão de que finanças era algo que me interessava, sabe? Mas na época, finanças pra mim era muito vago. Sim. Finanças pra mim era trabalhar de diretora financeira numa empresa, era trabalhar num banco, era trabalhar... Porque é o que tem disponível, né? Exato. Tem muita coisa disponível. As pessoas não têm essa visão, assim, do tamanho da área que é finanças, digamos assim. Inclusive mercado financeiro. Sim. Então, e aí ele me falou, olha, eu tenho um amigo que pode te ajudar. Eu vivo pela frase, o não eu já tenho. Eu já acordo com a frase, o não eu já tenho. Eu vou atrás do sim, né? Sim. E aí... Ou não. Ou não. De novo. Mas o não a gente já aceitou. E aí que ele me passou o contato do professor Ricardo Cruz. Que, por acaso, professor da FK. Legal. E aí que começou a minha jornada aqui. Foi uma indicação, veio do nada, assim, de um dia pro outro. Eu tenho na minha carteira até hoje o papelzinho que ele escreveu pra mim. Foi a primeira vez que eu conversei com ele. Eu lembro, foi num café do lado da ISPM. A gente conversando, ele me olhou bem sério. Eu tava com uma blusa do Mickey, eu nunca vou esquecer. Mochilinha, blusa do Mickey. Ele me olhou muito sério e falou assim, olha, eu vou ser muito direto com você. Eu não vou ter papas na língua. Porque esse mercado que você quer entrar não tem papas na língua. E aí eu visualizo ele falando isso. Ele olhou meu currículo e falou assim, pra começar, perdão pelo uso da palavra, mas seu currículo tá uma bosta. Vamos ter que melhorar ele. Aí ele falou assim, você quer mercado financeiro? Eu falei, sim. Né? Que eu já tava com medo ali, sim. Aí eu lembro que a primeira pergunta que ele me fez é, você sabe o que é DI? Eu lembro que eu respondi pra ele, eu acho que sim, mas tô com medo de falar. Não sabia, resumindo a ideia. E aí ele deu uma risadinha, e eu tenho um papel na minha carteira até hoje, que ele puxou, era um pedaço de um caderno que ele tinha.
E ele escreveu assim, CPA 10, CPA 20, Ambima. Aí ele botou CEA, Ambima. Daí ele botou CGA, CFP e no topo CFA. E aí ele, tipo, circulou o CPA 10 e falou assim, você tem 30 dias pra tirar essa. Eu não sabia nem o que era Ambima naquela época. Beleza, saí daquela reunião de 20 minutos que foi com 2 tapas na cara e um chute na nuca, né? Cheguei em casa, sentei e falei, vamos ver o que é CPA 10, né? Peguei material, estudei e passei na prova, assim. Passei com 85% da prova. Em 30 dias? Em 30 dias. Boa. Em 30 dias. Passei, fiquei muito feliz. E foi nisso que eu recebi uma ligação do professor um dia tarde, assim, falando: Tainara, vão te ligar de uma empresa chamada FK Partners. Pesquisa. Desligou. Aí eu, tá bom. Foi uma quinta-feira. Ai, beleza. Me ligaram. Eu lembro que eu fiz a entrevista aqui com o pessoal, com a Fernanda Hamlin, né? Sócia e fundadora da empresa. E com o Vinícius Gervasoni, gerente de produtos, hoje gerente de produtos e sócios da empresa também. Na época, ainda não, mas... Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira... Quinta-feira então eu fiz por telefone, me ligaram. Na sexta eu vi pra ficar, fiz a entrevista presencial. No sábado me ligaram pedindo se eu podia começar na segunda-feira. Então foi muito rápido. E eu jamais imaginaria, assim, o caminho que eu tava construindo naquele momento. Eu jamais imaginaria chegar onde eu tô agora, né? Aqui na FK. Mas foi muito doida, assim, a entrada. Porque a Fernanda, inclusive, gosta de falar que a gente vai caminhando na vida e a gente vai vivendo, passando pelas coisas. E normalmente a gente chega num ponto onde a gente olha pra trás e pensa, caramba, tá tudo fazendo sentido agora. Então, assim, quando eu recebi a notícia do vou me tornar sócia da FK, foi o meu momento, tipo, meu Deus, tudo fez sentido agora, né? De tudo que eu vivi até aqui, tudo que a gente acabou construindo ali, então... Tainara, o que você acredita que você teve pra, em pouco tempo, virar sócia da empresa? Acho que as pessoas que trabalham comigo já escutaram eu falar isso algumas vezes. Que você tem que primeiro entregar e depois esperar o resultado. Então, primeiro você trabalha, porque o reconhecimento vem depois que você entregar. Então, as pessoas trabalham buscando um aumento, pedindo um aumento. Se você entra numa empresa e entrega exatamente o que te pediram pra entregar, nada mais, nada menos, você entrega perfeitamente tudo que te pediram pra entregar, você vai receber perfeitamente tudo que te contrataram e te prometeram pagar. Nada mais, nada menos. Assim como você não entregou, nada mais, nada menos. Se você quer continuar crescendo, se você quer crescer numa empresa, você tem que entregar mais do que estavam esperando que você entregasse. É meio clichê, mas você tem que gostar do que você faz. Porque pra você entregar mais, você tem que gostar do que você tá fazendo. Sim. Senão você não vai entregar mais. Você vai entregar aquilo que te pediram. Então eu acho que o que me fez crescer foi essa motivação. Eu nunca trabalhei pelo dinheiro em si. Eu sempre trabalhei pelo reconhecimento daquilo que eu estava fazendo. Por gostar daquilo que eu estava fazendo. Então eu sempre busquei fazer da melhor maneira possível aquilo que estavam me pedindo e entregar um pouquinho mais pra tentar ajudar. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim, de entender as coisas. Eu nunca gostei de fazer alguma coisa sem entender o porquê de eu estar fazendo aquilo. Quando você busca entender o porquê, é quando você começa a crescer. Porque quando você tá atrás daquilo, você acaba achando as falhas. E aí você consegue complementar. Então, eu acho que um dos motivos de eu ter chego aqui onde eu cheguei em 3 anos, pra minha idade, assim, excepcional. Tô muito feliz, assim, não esperava ser tão rápido, mas acho que um dos motivos foi esse. E o outro é você ter um bom líder, né? Então, a FK é composta por muitos bons líderes. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com 3 deles, se for falar bem aqui, tipo, diretamente, que é a Fernanda, Vini e você. Então, foram pessoas que me ajudaram muito no começo. Pessoas com personalidades muito diferentes. Então, você acaba aprendendo coisas muito diferentes. Desculpa te interromper, mas o que eu queria falar aqui é o seguinte. A gente já tá fazendo vários podcasts, assim, eu vou até olhar ali pra lente da verdade, é o seguinte. Quando a gente pensa em finanças, em mercado financeiro, acho que a fórmula do sucesso, ela é extremamente simples. Todo mundo que teve alguma posição de destaque no mercado aqui, sempre tem a mesma história, que é a dedicação, a entrega, tá? Então, a entrega, não sei se ela é causa ou consequência, mas de um negócio chamado brilho no olho. Se você tiver brilho no olho, você vai conseguir o que você quiser em mercado financeiro. Eu garanto. Assim, quero fazer uma posição super difícil.
Se no dia da entrevista você realmente demonstrar que você tem a capacidade desse brilho no olho, a vaga é sua. Exatamente. Hoje, como eu tenho uma equipe, é o que eu procuro quando eu tô procurando trabalhar com alguém. Então, quando a gente vai complementar a equipe, vai contratar mais alguém, e eu tô fazendo uma entrevista, eu dificilmente, claro, o currículo é importante, mas não é o que eu realmente procuro. Eu procuro brilho no olho, eu procuro a vontade de você estar fazendo aquilo que você tá se propondo a fazer. E tem dado certo. Com as últimas contratações, assim, que entraram para a área que eu tô hoje, com até terceiros que prestam alguns serviços. Então, quando você sente na conversa que a pessoa, ela se interessou por aquilo, ela quer participar com você, você sabe que vai dar certo. Porque a pessoa vai estar aberta a receber feedbacks, ela vai estar aberta a melhorar diariamente aquilo que ela tá fazendo. Então, o brilho no olho é muito importante. Mas claro que é aquele famoso de você motivar o funcionário é importante, mas ter um funcionário que precisa ser motivado o tempo todo Não é legal. não é legal. Então, não vai pra frente. Então, claro que eu tive períodos, todo mundo passa por, né? Tem dia que você tá assim, não queria estar aqui. Acontece, não julgo, né? E tem dias que você tá muito feliz, tua cabeça tá vibrando e você tem que aprender a lidar com esses altos e baixos aí do seu emprego pra você conseguir Não do emprego, da seguir vida. frente, Que o né? negócio Da chamado vida, vida é assim. Um negócio chamado vida, não sei se vocês, Ah, né, estão vivendo. Mas é isso. E durante a pandemia, acho que foi muito pior. De você estar em casa, você não ter mais... Eu que sou uma pessoa extremamente comunicativa, pra não falar que eu não calo a boca. Mas estando no escritório, eu tinha ali o contato. Era mais fácil, sabe? Você sai de casa triste, desmotivado, você chega no escritório, você já toca uma palavra ou outra aí com seu colega de trabalho e teu clima já muda. Em casa você não tem isso. Em casa você acorda desmotivado e muitas das vezes você abre seu e-mail e já tem lá 30 e-mails de coisas que você precisa resolver. E aquilo acaba te trazendo um peso maior, né? Então, acho que a pandemia foi algo que foi o que diferenciou o bom funcionário daquele... O brilho no olho foi extremamente importante durante a pandemia. Tanto que a gente viu aqui na FICAD, tiveram muitas pessoas que acabaram não, né, ficando sim. conosco durante a pandemia por isso. E já outras pessoas migraram para outros lugares, cresceram dentro da empresa durante a pandemia. Então, o brilho no olho é realmente extremamente importante. Boa. Quer colocar alguma consideração final? Minha consideração final aqui, eu agora que eu posso falar como sócia aqui da empresa, é que para quem tá querendo estudar, tá querendo entrar para o mercado, certificação é importante, mas mais do que você ter aquele certificado lá no seu LinkedIn, de você postar que você foi aprovado na prova, você precisa ter o conhecimento. Porque certificado não vai te conseguir emprego. O teu conhecimento é que vai gerar. Então, o que eu gosto de falar é que esses dias eu usei a frase, eu vou falar aqui no podcast, que é FK, a gente não vende certificações financeiras, a gente constrói carreiras. E é isso que a gente está tentando fazer aqui na empresa, são construir carreiras. Com o podcast, com o curso Carreiras, com os nossos cursos que não são só uma prova, não é só te dar um simulado e você passar na prova. Com certeza, se você fizer nossos cursos, você vai passar na prova, porque são os cursos mais completos do mercado. E não é porque eu sou sócia da empresa, não, porque eu ajudei a construir, eu sei o trabalho que dá de pesquisa, eu sei o effort ali, então a quantidade de trabalho que a gente coloca em construir aquele material mais aderente possível com o mercado. Não é à toa que nós somos a empresa que a maioria das instituições financeiras busca para fazer parceria, porque somos a empresa mais completa do mercado. Então, é isso que, se eu pudesse passar uma mensagem é essa, assim, busque a certificação, mas a certificação é só uma ponta da sua carreira. Busque o conhecimento mesmo e trabalhe com algo que você tenha brilho no olho, senão nada vai mudar. Show. Obrigado, Thay. Obrigado pelo seu tempo. Muito bom conversar com você, assim, saber a sua história, porque partes dela nem eu conhecia. Então, assim, imagina as pessoas que estão nos ouvindo. Muito legal ouvir sua É o história. famoso, quem é Tainara na fila do pão? Agora vocês sabem. Boa. Pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença, né? Pelo tempo de vocês. Muito obrigado novamente, Tainara. Toda quinta-feira, episódios novos, tá? Não esqueçam, sigam a FK nas redes sociais. A gente sempre tem conteúdos muito bons, gratuitos, conteúdos de carreira, conteúdo de certificação, conteúdo de finanças, tá? Pensou em finanças, lembrou da FK, tá? Então, você vai conseguir construir
mais rapidamente construir uma carreira mais sólida se seguir os nossos conselhos / conteúdos, porque a gente tem gente muito experiente aqui conosco. Então, muito obrigado, gente, novamente. Grande abraço.